Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso primeiro vídeo desse canal vamos começar o canal analisando um grande querido dos investidores de fundos imobiliários, o MXRF11, o Max Renda. Por que eu digo que ele é um querido? Porque ele recentemente bateu o número de 1 milhão de cotistas, ou seja, isso significa que 1 milhão de investidores, de pessoas que estão investindo na bolsa de valores, na renda variável, investem no fundo imobiliário MXRF11. E por que talvez ele tenha esse número tão alto de investidores? O MXRF ele foi um dos primeiros fundos imobiliários que veio com esse preço de cota um pouco mais acessível. A gente sabe o quanto uma cota de fundo imobiliário custa um pouquinho mais caro. A gente tem aí geralmente como base a casa dos R$ 100, encontrando alguns fundos de 80, 70, 120, até de R$ 200. E o MXRF é um dos primeiros, se não o primeiro, a oferecer uma cotação por R$ 10. Isso não significa que a cotação do MXRF custar R$ 10,53 nesse exato momento. Isso não quer dizer que ele está barato, isso quer dizer que ele tem um valor de cota um pouco mais acessível. Isso faz com que pessoas que não entendem muito da renda variável comecem a investir porque acham ele acessível. Inclusive, um amigo uma vez nunca ouviu falar de renda variável, não sabia sequer o que é renda variável, mas conhecia o MXRF11 porque a maioria das pessoas falam, sugerem e indicam investir no MXRF11, mesmo não podendo fazer sugestão nem indicação de investimento. Inclusive, esse vídeo não é uma indicação de investimento. Aqui é um vídeo para a gente analisar e estudar um pouco sobre o MXRF11. E aí existem diversos sites que podem ajudar a gente a olhar um pouquinho melhor o MXRF11. Eu gosto de usar o Investidor 10. Acho que, inclusive, você pode cadastrar sua carteira aqui. Eu tenho minha carteira de FIIs cadastrada no Investidor 10, que ele ajuda você a ter uma noção de quanto a sua carteira está rendendo com e sem os dividendos. E é muito importante que você fique ali acompanhando pelo menos de 15 em 15 dias ou uma vez por mês como está desenvolvendo, como é que está a valorização ou desvalorização da sua carteira. Então vamos lá analisar um pouquinho do MXRF. Ele hoje, o mercado ainda acabou de abrir, então ele está custando R$ 10,53. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 13%, isso é um excelente dividendo, e ele está com um PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de 1,06. Alguns analistas falam que um bom fundo imobiliário você compra ele entre 0,9, está abaixo do preço do valor patrimonial, até 1,1, que ele vai estar aí 10% acima do seu valor patrimonial. Mais do que 1,1, ele já está muito caro, e menos de 0,9 é bom você investigar o porquê aquele fundo está com uma cotação tão desvalorizada. Ele tem uma liquidez diária de 12,3 milhões de reais por dia, e nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 18,05%. Então a gente vê aqui, nos últimos 12 meses, ele saiu de uma cotação de 8,92 e hoje está custando 10,53. Para quem não acompanha há muito tempo, essa cotação de 8,90, 8,92 foi quando o órgão que regulamenta os investimentos de fundos imobiliários enviou uma notificação para o MXRF devido ao seu estilo de distribuição de dividendos. E aí causou uma confusão e acabou que muita gente começou a vender o MXRF levando sua cotação lá para baixo. Quem sabia que isso não ia dar em nada, aproveitou e encheu o carrinho de MXRF. Afinal, o preço de 891 é um preço muito mais do que justo para esse fundo imobiliário. E aí hoje está aí acompanhando uma valorização de 18% só no MXRF e recebendo um belo dividendo que com certeza é mais do que 13%. Quem comprou a 8,90 hoje está recebendo dividend yield aí de 15%, 16%, que é o que a gente chama de dividendo on cost.
Então aqui embaixo você vai ver outras informações. A razão social, CNPJ, isso aqui vai ser importante na hora que você for declarar o seu imposto de renda. Aqui fala o mandato que ele é híbrido e ele é do segmento híbrido, apesar dele ser muito vendido como um fundo imobiliário do segmento de papel. Mas ele é tipo fundo de papel. Por quê? Porque a maior concentração dos seus investimentos está em dívidas, está relacionado a CRIs, certo? Que são certificados de recebível imobiliário. Certo? Aqui tem o número de cotistas que a gente já comentou. Aqui o número de cotas emitidas. Então, se você pegar esse número e dividir aqui por esse, você vai chegar ao valor do fundo imobiliário. Hoje, a gente tem um valor por cota de patrimônio de R$ 9,92 e o valor patrimonial dele de 3,32 bilhões de reais. No mercado, ele está valendo um pouco mais do que isso, certo? Aqui a gente tem um pouco da rentabilidade nos últimos meses, então no último mês ele deu prejuízo, nos últimos 3 meses também, mas se a gente pegar um longo prazo, a gente tem uma rentabilidade muito boa para o MXRF. Em um ano ele valorizou 17%, em 2 anos 44%, em 5 anos 58%, em 10 anos 196%. E levando em consideração a rentabilidade real, descontando a inflação, mesmo assim, em um ano ou mais, o MXRF trouxe uma boa valorização. Em 10 anos, foi uma valorização de 68%. Certo? E aí, não dá para gente escolher o MXRF como um bom investimento ainda só olhando as informações que alguns sites, como Investidor 10, traz para a gente. A gente precisa ir lá no site de relacionamento do investidor do fundo imobiliário. Então, sempre que você quiser analisar qualquer fundo imobiliário ou qualquer ação, você vai lá, digita o ticket no Google. Por exemplo, eu quero MXRF 11RI. E aí você vai para o site de relações com o investidor daquela ação ou daquele fundo imobiliário. E aqui sim você encontra todas as informações sobre o fundo. A gente vai dar uma olhada no último relatório gerencial do fundo imobiliário MXRF, que foi o de dezembro de 2023. Vamos aqui abrir ele. Aqui. Então aqui tem algumas informações, é o comentário do gestor, a última distribuição de dividendo, que ele distribuiu 11 centavos por cota. Aqui a gente tem o fluxo financeiro, que vai estar comparando dezembro de 2023 com outros momentos do fundo, falando também de todo o ano de 2023, dos últimos 12 meses. Então a receita com permuta, a receita com FIIs, porque o MXRF também investe em outros fundos imobiliários, as receitas que eles têm com os CRIs e as receitas que ele tem com LCI e renda fixa. E aqui as despesas do fundo imobiliário no mês de dezembro, no segundo semestre de 2023, no ano de 2023 e nos últimos 12 meses. O rendimento distribuído e a distribuição média por cota do fundo MXRF. E aqui embaixo a gente tem também o resultado financeiro e distribuição por cota. Isso é muito importante que você olhe quanto ele está distribuindo por cota. E o principal que você deve olhar, os investimentos em que o MXRF investe. Porque como ele é um fundo do tipo papel e do segmento híbrido, você precisa saber em que o fundo MXRF 11 investe para você saber de onde vem o dinheiro que ele paga o dividendo. Então, 73% da carteira do MXRF vem de certificados recebidos imobiliários, 9% vem de permutas financeiras, 13% vem de outros fundos imobiliários e ele mantém 5% ali da sua taxa. Afinal, fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu resultado por semestre. No entanto, a gente sabe que existe uma cultura no nosso país de distribuir os dividendos todos os meses, pelo menos com fundos imobiliários. A grande maioria distribui por mês e não a cada 6 meses.
E aqui a gente tem o investimento por tipo de ativo objeto. Então, crédito corporativo é 45, comercial é 24, residencial é 26 e, novamente, mantém o caixa de 5%. Aqui a gente tem quais são os fundos imobiliários que o MXRF11 investe e obtém resultado destes para devolver os dividendos aos seus investidores. Então a gente tem aqui o SPVJ11, o LPLP11, unidades autônomas, o GALG11, o HBRH11, Mana, Game, XPCI11 e alguns outros. E aqui os certificados recebidos de imobiliários que o MXRF investe. Aqui a gente tem os indexadores, certo? E os setores da economia que ele investe. O principal indexador do fundo imobiliário MXRF11 é o IPCA+, e 35% está atrelado ao CDI. IPCA+, para quem não sabe, é a inflação, é uma sigla que vai acompanhar a inflação, e o CDI também é uma taxa que vai estar ali muito próximo, nesse caso aqui, ao Tesouro Selic, certo? E aqui os setores da economia que o fundo imobiliário MXRF tem os seus principais investimentos. Então, 37% está em investimento residencial, 21% está em investimento no setor de alimento, 14% está no setor de shopping, 6% no setor de cuidados com a saúde, outros 6% no agronegócio e 17% em vários outros negócios que o MXRF11 também investe. E aqui eles vão explicar quais são os certificados recebidos imobiliário que ele investe. A gente tem o CRI Rate, o CRI Esser, o CRI Urban Plan Mezanino e o CRI Next Group. E aí aqui embaixo a gente tem a real composição da carteira do MXRF11, ou seja, aqui a gente tem descrito tudo que o MXRF11 investe e de onde vem o resultado mensal do MXRF. Então a gente pode estar dando uma olhada de onde vem o dinheiro que o MXRF usa para que ele possa pagar, remunerar os seus acionistas. Então aqui diz qual é a securitizadora, quem é o devedor, a data, a emissão, a quantidade, o volume, a duração, ou seja, que esse vai durar 2 anos e meio, e a data que ele adquiriu, em abril de 2022. Ou seja, essa aquisição aqui, só para a gente ter um exemplo, ela vence agora em 2024. Se ela vai durar 2,2 anos, 2 anos e 2 meses, então ela deve durar aqui até junho de 2024, vence esse ano. E aqui a gente tem como ver todos, aqui a duração, 7 anos e 2 meses. Mas a data da aquisição dele foi em abril de 2023. Então, isso aqui só vai vencer lá em junho de 2030. Então, aqui a gente pode acompanhar em que o MXRF11 está investindo e quais são a data de vencimento de cada um desses investimentos, para que a gente possa, de fato, saber se os investimentos do MXRF11 são a longo prazo, a curto prazo ou a médio prazo. Afinal, quando a gente está investindo em renda variável, a gente está investindo principalmente no longo prazo, certo? E aqui a gente tem a descrição, detalhamento de todos os ativos. Isso aqui é uma opção de cada um se vai ou não ler tudo isso aqui para saber como está sendo investido o MXRF11. E aí, para a gente encerrar esse vídeo, eu invisto ou não no MXRF11? Eu já tive cotas do MXRF11 em um período que eu estava começando a investir na renda variável e a minha posição em fundo imobiliário no geral era muito irrisória e eu precisava de um crescimento patrimonial um pouco mais avançado. Então eu vendi todas as minhas posições em fundos imobiliários e migrei tudo para a ação. Hoje, como eu tenho uma posição um pouco mais relevante em ações, eu voltei a investir em fundo imobiliário e hoje eu estou construindo uma posição relevante
nos segmentos de fundos imobiliários. Mas eu não tenho MXRF11 e também não tenho a pretensão de investir nele agora. Por quê? Porque eu estou achando ele caro. Ele não está com um valor justo, principalmente por conta dos seus tipos de investimento. Por exemplo, tem fundos imobiliários que o MXRF11 tem na sua carteira que eu invisto. Por exemplo, o GALG11, que agora se chama GARI11. Então, qual é o sentido de eu investir no MXRF11 porque ele investe no GARI se eu posso investir diretamente no GARI11? Isso é uma regra também que eu sigo, é uma estratégia minha. Eu não invisto em FOF, que é fundo que investe em outros fundos, porque eu mesmo posso montar a minha carteira. É uma estratégia interessante para quem está começando e não conhece muito ou não tem muito tempo para estar investigando em que o fundo investe, o que é que o fundo faz para ganhar dinheiro. Então é muito mais fácil você pegar realmente um FOF, analisar ele e aí tá, ok, ele faz sentido para mim, aí você vai lá e investe nele. Mas se você tem um tempinho para assistir vídeos ou entrar a fundo nos relatórios dos fundos, analisar eles, o que eles fazem, como eles ganham dinheiro, para mim não faz sentido investir em FOF ou em fundos que investem em outros fundos, como o MXRF, que, claro, como eu mostrei aqui para vocês, a maior concentração do MXRF11 é em dívidas imobiliárias, mas eu prefiro outros fundos que estão com um preço mais interessante do que investir no MXRF11. E aí a galera cai muito em cima porque, mas o MXRF11 custa só R$10, ele é muito acessível, eu ganho um salário mínimo. Então eu consigo tirar R$50 por mês e comprar ali 4 cotas do MXRF11, ainda sobra uma graninha que eu junto com o próximo mês e no próximo mês eu compro 5. Ok, tudo bem, mas a gente tem outros fundos na Bolsa de Valores que também são de base 10. Aqui tem alguns exemplos que vocês podem estar estudando. Eu tenho o VIU11, eu tenho o VGIR11, eu tenho o BTCI11, eu tenho o GARI11, que é o antigo GALG11, eu tenho o CPTS11 e tenho outros fundos também de papéis, de lajes corporativas, de galpões logísticos que também são de base 10 e que você pode estar ali estudando e investigando se ele faz sentido para você ou não. E aí eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Super indico que vocês usem a plataforma do Investidor 10, cadastre sua carteira aqui para vocês. Quem sabe um dia eu mostro minha carteira aqui e deixo minha carteira de FIIs pública no canal para vocês verem em que eu invisto. Mas eu gosto muito dos fundos base 10 porque eu não tenho um aporte financeiro muito alto, então os fundos de base 10 me ajudam muito a ter uma quantidade de ações muito boas. E aí eu vou construindo um patrimônio dentro de fundo imobiliário, cujo meu objetivo hoje minha meta atual é receber pelo menos o valor do aluguel que eu pago aqui onde eu moro, só em fundo imobiliário. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço pela audiência de vocês e até o próximo. Valeu!